Você vai morrer. Eu sei que essa não é a forma mais agradável de começar um vídeo, mas confie em mim, esse vídeo é muito importante e vai agregar muito na sua vida. Mais até do que é importante, eu diria que esse vídeo é necessário, pelo menos para a imensa maioria das pessoas que irá assisti-lo. E ele é parte de um projeto que já tem muito tempo que eu queria trazer aqui para a internet, que é um projeto onde eu vou compartilhar com vocês a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu trato as coisas, a minha forma de enxergar os acontecimentos, porque tem muita gente que me acompanha, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja em outras redes sociais, que me perguntam com grande frequência sobre as coisas que eu fiz que me trouxeram até aqui, que fizeram eu ser quem eu sou hoje, que fizeram eu ter o que eu tenho hoje e me fizeram ser tão forte mentalmente e emocionalmente. E de fato eu sou. Hoje eu posso dizer que eu sou inabalável mentalmente e emocionalmente. Mas logicamente eu só cheguei a esse posto depois de apanhar muito da vida. E isso traz um grande aprendizado e é justamente isso que eu quero compartilhar com vocês numa tentativa humilde aqui de tentar agregar na vida de vocês de alguma forma. Inclusive, se vocês gostarem, eu vou chamar esse projeto de Papo Reto, tá? E se vocês gostarem desse tipo de temática, acharem que agrega na vida de vocês, deem o feedback de vocês, escrevam aqui nos comentários para que eu continue, né, com esse projeto. Vocês estão vendo que eu estou testando muitas coisas ultimamente aqui no canal, eu tenho feito algumas lives diferentes, estou retornando com desenrolo junto com o Zulu para trazer um pouco de descontração também para vocês. Tenho um projeto de, muito em breve, vou começar algumas lives com profissionais de diversas áreas diferentes, na tentativa também de agregar conhecimento para vocês de uma forma gratuita. E esse projeto do Papo Reto é uma tentativa de abrir aqui, escancarar o meu coração e compartilhar com vocês um pouco da minha vivência. Pode ser que muito em breve, na próxima semana ou nas próximas, a gente agregue ainda a este projeto do Papo Reto lives fechadas com os membros aqui do canal. Agora a gente tem um clube de membros aí e a ideia é que a gente faça lives fechadas justamente para limitar o número de pessoas e para que eu possa dar uma atenção maior. E nessas lives eu vou então compartilhar de forma mais intensa a minha visão de mundo e ajudar vocês com aconselhamento, com a minha experiência, né? Sou um cara que tem 43 anos, mas eu rodei bastante, fiz muita coisa e tenho muita bagagem e eu quero compartilhar isso com vocês para ajudá-los. E eu acho que o ponto de partida ideal é eu dizer para vocês que vocês vão morrer. Porra, que baita ponto de partida, né, brigadeiro? Vocês vão me perguntar. E eu peço a vocês que antes que vocês morram, que vocês deem um like no vídeo aí, se inscrevam no canal e, inclusive, confiram a inscrição de vocês aí, porque muita gente acaba sendo desinscrita aqui do canal. Essa questão da morte, ela é intrigante. Eu acho que a palavra certa é intrigante. Porque a única certeza que nós temos na vida é que um dia essa vida acabará para todos nós. No entanto, a gente faz um esforço tremendo, colossal, para ignorar isso e esquecer isso a todo momento. Basta ver que se você falar para alguém, meu irmão, isso aí, sei lá, um dia tu vai morrer. O cara já vai, bate na madeira, fala, Deus me livre, não sei o que, né? Meio que tentando negar o que é claro, evidente, explícito. A gente não vai conseguir fugir disso. E eu quis começar o projeto do Papo Reto justamente por esse assunto tão assustador de início, porque ele foi extremamente libertador para mim. Hoje eu tenho um hábito, para vocês terem ideia, que agora no início do vídeo vai parecer louco, mas talvez no final do vídeo passe a fazer sentido para vocês. Quando eu acordo, eu vou ao banheiro, escovar os dentes, lavo o rosto, olho para o espelho e digo, hoje é um belo dia para morrer. Eu digo mesmo. Baixinho, mas digo. Não é que eu queira morrer.
Óbvio que não. Eu quero viver o máximo de anos possível. Se der para viver 150 anos, eu quero viver 150 anos com qualidade de vida, lógico. Mas eu digo isso como uma forma de revisitar esse pensamento de que um dia a minha vida vai terminar. E ao fazer isso logo no começo do dia, isso ajuda demais nas decisões, nas ações que eu vou ter ao longo do dia, e você já vai entender isso aí. Esse hábito eu adquiri ao estudar os generais romanos antigos que faziam questão de ter junto consigo um escravo somente para lembrá-los de que eles um dia iriam morrer. E esses escravos, eles acompanhavam os generais nas celebrações que aconteciam na Roma antiga, quando esses generais voltavam de suas batalhas bem-sucedidas e eram celebrados por toda a população como verdadeiros heróis. E eles acenavam para a população, se regozijando de toda a glória, de todo o prestígio de um grande herói de guerra, que aquela época era o ápice da vida de qualquer homem, era o máximo que ele poderia alcançar de prazer e popularidade. E, no entanto, de tempos em tempos, de minutos em minutos, esse escravo escolhido chegava no ouvido do general e dizia: Memento mori. Memento mori. Que, numa tradução mais simples aqui, quer dizer: lembre-se que você vai morrer. Lembre-se que você é mortal. Veja, por que eles faziam isso? Logicamente, diversos motivos, e nesse contexto de celebração seria no sentido de manter eles presos à terra, não deixar o ego falar muito alto e lembrarem que aquelas conquistas que eles acabaram de ter não significariam conquistas futuras. Eles deveriam seguir se esforçando, que eles deveriam seguir se aprimorando. E se a gente parar para pensar, o que a gente passa hoje enquanto sociedade? Uma grande epidemia, na verdade uma pandemia de transtornos mentais, sobretudo depressão e ansiedade. Dois problemas com os quais eu já lidei no passado. E eu costumo dizer que a depressão, ela é o excesso de passado na sua vida, ou seja, quando você fica remoendo muito acontecimentos, pensamentos e sentimentos ruins. E aí você entra numa espiral, num looping de reviver aquela coisa ruim e novamente sentir tudo aquilo de ruim no seu coração, na sua mente, você se enclausura naquilo, pronto, depressão. E a ansiedade, logo, depressão, excesso de passado. E ansiedade, excesso de futuro. Ansiedade é você antecipar um sofrimento que você acha que acontecerá no futuro, mas que não necessariamente acontecerá. Mas você já antecipa aquilo tudo. Ou seja, as pessoas hoje vivem com esses transtornos por terem falta de momento presente. E como eu passei a apreciar o momento presente ao entender que um dia eu vou morrer. Ao reviver essa frase na minha cabeça, ao revisitar constantemente a ideia de que tudo isso que eu vejo aqui, tudo isso que eu estou tendo aqui, que eu estou presenciando, um dia vai acabar. Eu querendo ou não querendo, vai acabar. E é uma das coisas, talvez uma das pouquíssimas coisas que eu não possa mudar. Quando você passa a entender que você vai morrer, que a sua vida tem um fim, embora no início seja assustador, você se confrontar com essa ideia de finitude, essa mesma ideia causa inúmeros desdobramentos, inúmeras consequências positivas na sua vida. A primeira delas é que você passa a valorizar instantaneamente, você passa a valorizar muito mais tudo aquilo que você está vivendo no presente. Logo, esse pensamento te ancora no presente, te protegendo dos pensamentos que vão te levar à depressão ou à ansiedade. Veja, acabei de falar para vocês que eu vou morrer um dia.
Só de eu falar isso, eu já estou apreciando mais esse vento que está batendo em mim aqui. Estou apreciando mais essa cerveja ultra, tem menos álcool e menos caloria. Vocês vão falar que é coisa de chonga e eu concordo. Mas não vou ligar para isso que vocês estão falando. E sabe por que eu não vou ligar para isso que vocês estão falando? Porque se um dia eu vou morrer, para que eu vou gastar tempo ligando para isso que vocês estão falando? Você percebe como esse pensamento ele é libertador sob todas as formas? A partir do momento que você sabe que tudo isso vai terminar e que no momento que você nasce, o meu finado avô lhe dizia o seguinte, uma frase muito interessante: você só vive enquanto você está na barriga da sua mãe. No momento que você sai da barriga da sua mãe, você já começou a morrer. E é um pensamento do caralho, porque é exatamente isso. Saiu da barriga da sua mãe, lá em cima, onde quer que você, como você chame, no céu, no universo, não interessa, em algum lugar, uma ampulheta virou. E a areia do tempo da sua vida já começou a descer. E essa ampulheta, ela é imparável. Ela não é possível de ser ampliada, estendida sob nenhuma forma. Um dia o último grão de areia vai cair. E quando você percebe isso, você não só aprecia muito mais o que você tem hoje, como você faz questão e você se esforça completamente com todas as suas forças para viver muito mais intensamente cada segundo da sua vida. Então, cada beijo que eu dou na minha filha, cada abraço que eu dou no meu filho, ele é muito mais gostoso. Não existe um beijo e um abraço sem significado que eu dê nos meus filhos. Porque eu não sei quando vai ser o último. Então, eu dou cada beijo e cada abraço como se fosse o último. Torcendo para que não seja, mas como se fosse. Isso torna cada beijo, cada abraço muito mais gostoso, muito mais cheio de sentido. Cada vez que eu faço amor com a minha esposa, é como se fosse a última vez. Isso torna aquilo muito mais gostoso. Cada vez que eu como alguma comida que eu gosto, eu como se fosse a última vez que eu estaria provando aquilo. Isso torna o paladar muito mais saboroso. Cada experiência que eu vivo é como se fosse a última. E isso torna cada experiência muito mais cheia de sentido, muito mais cheia de cor, muito mais cheia de significado. Além disso, esse pensamento, ele faz com que você não procrastine em absolutamente nada. Porque você passa a entender que talvez você não tenha tempo de fazer tudo aquilo que você está planejando fazer, isso te dá um senso de urgência que é extremamente positivo, sobretudo para as pessoas que têm mania, hábito de procrastinar, dificuldade em colocar seus planos em prática. Então, eu às vezes até sou atabalhoado em colocar muitos projetos andando ao mesmo tempo. Acabei de falar, estou testando um monte de coisa aqui no canal. Clube de membros, lives exclusivas, lives com profissionais. Fiz uma live com um psiquiatra sensacional semana passada falando sobre saúde mental. Lives voltei o desenrolo para a gente descontrair junto e trazer um pouco de alegria e descontração para vocês. E meus projetos todos eu toco todos ao mesmo tempo e é uma loucura sem fim, porque eu quero realizar as coisas. Porque eu não sei até quando eu poderei realizá-las, entende? Então, esse senso de urgência que esse pensamento traz, ele é magnífico. É magnífico, é extremamente proveitoso sob a ótica de produtividade. E uma outra coisa que é interessante é que faz você filtrar aonde você vai colocar a sua maior riqueza, que é o tempo. Quando você percebe que não tem como estender, não tem como você impedir, e que um dia tudo isso vai acabar justamente porque o meu tempo vai acabar,
Todo o resto, inclusive dinheiro, que tende a ser hoje o que norteia, baliza, parametriza, será? Talvez, vou arriscar. E se ninguém achar que eu sou burro porque eu não sei se a palavra está certa, eu também não vou ligar. Afinal de contas, eu vou morrer um dia. Eu não vou gastar tempo pensando nessas coisas. Mas isso coloca o dinheiro numa escala hierárquica de importância abaixo do tempo. Logo, não adianta eu conquistar tudo isso materialmente e todo o resto que eu tenho se eu não tiver tempo para usufruir. Isso muda a tua concepção completamente frente às coisas materiais. Até quando eu devo juntar e quando que eu devo começar a gastar. O gastar, ele deixa de ser um simples termo que te traz a ideia de dispêndio, de desperdício, e passa a vir dotada de uma ideia de usufruir, usufruto. E aí eu trago uma outra frase do meu avô. Meu avô, uma época, ganhava muito dinheiro mesmo, era da televisão, era um dos principais diretores de televisão do Brasil. E eu, garotão, acho que tinha uns 12 anos, sempre fui muito empreendedor. E eu perguntei pro meu avô por que meu avô não... A gente, numa conversa, ele falou que não guardava dinheiro. Todo o dinheiro que ele ganhava, ele gastava, que ele não guardava. E que a gente estava saindo para jantar em São Paulo, numa cantina italiana que fica no Bexiga, ou ficava no Bexiga, chamada Cê Que Sabe, que era do Roberto, um grande amigo do meu avô, inclusive. E a caminho de lá, surgiu esse assunto e eu falei, vô, você ganha tanto dinheiro, por que você não guarda então? Ou por que você não empreende, não abre alguma coisa para você? E eu lembro que meu avô falou o seguinte: meu filho, eu não quero ser rico, eu quero viver como rico. Tive certa dificuldade de entender aquilo, né? E eu falei, eu acho que ele percebeu que eu não tinha entendido muito bem. Aí ele falou, veja, a gente está indo agora lá na cantina do Roberto, né? Pra gente comer a comida que você escolher, que eu escolher, beber o que a gente quiser, certo? Certo. Depois a gente vai voltar pro hotel onde a gente está morando. Meu avô morava, né? Eu ia lá os finais de semana. E a gente vai ficar lá com o maior conforto possível, né? É. Pois bem, é isso que eu estou dizendo. Eu não quero ter uma conta bancária cheia de dinheiro. Eu quero ter o que o dinheiro pode me proporcionar, que é justamente te levar para comer num bom restaurante, construindo memórias, te levar para ficar num lugar confortável, digno, onde você vai se sentir bem. O dinheiro, eu não sirvo o dinheiro me serve. Ele serve justamente para isso, para proporcionar para mim e para as pessoas que eu amo momentos felizes. Eu nunca mais esqueci isso. E hoje eu me vejo o tempo todo me forçando a usufruir do que eu tenho, porque minha natureza, até por outras coisas que eu já vivi, que a gente vai conversar ao longo desse projeto, ela é uma natureza poupadora. E hoje eu me forço conscientemente a usufruir do que eu tenho. Então, essa ideia de finitude, ela te liberta de muitas coisas. E também, como eu falei, ela faz você colocar o seu maior asset, que você tem de mais importante, que é o tempo, no lugar certo. Deixando de se importar com coisas ruins que falam de você, deixando de se importar com pessoas que não gostam de você, deixando de gastar seu tempo olhando para o que o outro está fazendo e colocando seu tempo, seu foco, sua energia na sua jornada. Optando, inclusive conscientemente, a valorizar as coisas que de fato têm valor. Quando você olha
comentários na sua rede social, você pode se apegar aos comentários negativos ou você pode escolher se apegar aos comentários positivos. As pessoas se afetam muito mais pelo que é negativo. E eu faço o contrário. Eu consigo ser completamente indiferente a todos os comentários negativos que são feitos sobre mim. E são muitos, né? Vocês sabem disso. Por quê? Porque eu sei que o meu tempo é um recurso altamente limitado e valiosíssimo, e eu não permito gastar esse tempo sequer processando na minha cabeça o que essas pessoas que não gostam de mim têm a falar ou a pensar sobre mim. Eu prefiro passar esse tempo selecionando as mensagens das pessoas que gostam de mim, porque aquelas mensagens trarão alegria para o meu coração. E no final das contas, é tudo aonde você vai colocar o seu foco, se bem que foco é assunto para uma próxima conversa. Espero que vocês tenham gostado. Memento Mori. Escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam. Deus abençoe todos e um grande abraço.